falar sobre a pandemia. O Brasil registra 570.718 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.137 mortes. A média móvel ficou em 833 mortos. O país superou a marca de 51,5 milhões de pessoas com vacinação completa contra a Covid-19. Receberam a primeira dose, 55,58%, e a segunda dose, ou dose única, 24,36% da população do país. Bom, vamos falar aqui sobre a pandemia, sobre a CPI da Covid também, com o Gustavo Cabral, imunologista, PhD, pesquisador da USP e FAPESP, ele que lidera aí pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, a Covid-19, chikungunya e zika vírus, no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Oi, Gustavo, bom dia, prazer em recebê-lo. Oi, Marilu, bom dia. É sempre bom estar aqui. Prazer é o nosso, Gustavo. Bom, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre uma variante aqui da Covid-19. As secretarias de saúde do Rio de Janeiro, Distrito Federal e agora também Minas Gerais confirmaram a transmissão comunitária da variante Delta. Agora apareceu a variante Gama Plus em Goiás, né? Foram pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, da PUC de Goiás e do Instituto Federal de Goiás, que identificaram essa variante já em vários municípios goianos. Bom, Gustavo, a gente tem então Delta, temos Gama Plus, essa última tem também alta capacidade de contágio? Fala um pouquinho sobre essas variantes, principalmente a Gama Plus. Olha só, em relação à Delta, você falou sobre transmissão interna, né, comunitária. Isso é natural que vai acontecer, ela tem uma capacidade de dispersão muito grande. Então, assim, ela já, na verdade, já vem acontecendo há tempos. A questão é que a gente a gente tem uma capacidade de acompanhar o que está acontecendo de transmissão no Brasil muito fraca. Esse é o nosso grande problema. Isso nos preocupa porque principalmente o que mais gera preocupação na ciência hoje é a circulação do vírus, porque a gente fica naquela linha tênue entre estamos conseguindo controlar a pandemia ou não. Aí entra essa questão de uma nova variante que alterou alguns componentes no seu material genético. Aí vem a Gama Plus, que é uma mutação que, de certa forma, a gente já tinha acontecido em vários outros lugares do mundo, tá? Naquele ponto de mutação. Então, era muito possível acontecer isso na Gama também. E foi o que aconteceu, né? O que acontece com isso? Olha só, como eu falei, a nossa grande preocupação hoje é a circulação viral. Uma das formas da gente ter as ações é fazer um trabalho de identificação, tá? Contínuo. Isso é nosso grande problema. Por isso, a gente sempre vai em cima de, olha, o que está acontecendo é porque nós estamos oferecendo nossos corpos para o vírus mutar. Ou nós trabalhamos com isso, ou a gente vai identificar mais e mais e mais. É uma brincadeira que eu faço, mas eu sempre falo, olha, olha, novas variantes e novas mutações, tipo assim, é igual sujeira na família do Bolsonaro. Se procurar adentrar, sempre vai achar. Não tem como, sabe? E assim, o que vai valer é de nossas ações para a gente poder controlar, não tem como. Entendi. Agora, Gustavo, aqui em São Paulo, o governador Dória terminou aí com as restrições, né, de horário do comércio e serviços a partir já desta terça-feira, com o trânsito verificado ontem, né? Eu vi aqui pela televisão, parece que a pandemia acabou na cidade, né? Os especialistas, né, do Centro de Contingência não concordaram com essa decisão, inclusive já há algum tempo existe essa discordância entre as decisões do governador e os especialistas desse centro, que agora enxugou, né? Tinha 21, agora são 7 membros apenas, é um comitê. O que pode acontecer com a pandemia com essa flexibilização? Marilu, voltando àquele assunto, isso nos angustia demais, porque a flexibilização é natural que aconteça, mas isso acontece de forma programada.
De acordo com o que a gente vai controlando, quanto mais controlando a gente vai, maiores são as flexibilizações controladas também. Então, uma ação desse tipo, tipo assim, de parecer que a pandemia acabou, de não ter mais as restrições, não precisa ser a mesma restrição de que quando nós estamos no pico da pandemia, mas sempre tem que haver restrições, porque, como eu falei, o grande medo que nos angustia basicamente é a circulação viral. Então, se a gente não quer retornar para a carnificina, embora assim, mais de 850, quase 850 mortes por dia, ainda é morte demais. São três big aviões caindo todos os dias. Então, assim, se a gente não quer voltar para aquele pico de 3, 4 mil mortes por dia, a gente precisa seguir as orientações científicas. Sabe, são questões que a gente precisa, olha, há estudos, existem estudos que mostram que restrições favorecem o controle da pandemia porque impede a circulação viral, consequentemente, impede o acometimento da doença. Vamos flexibilizar? Vamos, mas vamos fazer com cuidado, não é assim que se faz. Isso é decisão política, não técnica. Exato. Aí, para ter essa circulação toda, o índice de vacinação tinha que estar muito maior, né? Com a segunda dose. A gente está com 24,36%, não é? Imunizados. Esse índice deveria ser muito maior, é isso? Sim, com certeza. Aí a gente já deveria estar 3 vezes maior. A gente está falando de 24%, nós já deveríamos estar acima dos 70%. Não tem como a gente falar isso ainda não, e falar em liberar. Pelo amor de Deus, a gente tem menos de 1/4% da população imunizada completamente e novas variantes capazes de ser transmitida de igual para igual, pessoas vacinadas e não vacinadas. Porque não sei se você lembra, um dado da CDC mostrou que a gama, a delta, desculpa, a delta, ela é transmitida, assim, com uma pessoa vacinada ou não vacinada que tem contato com o coronavírus, transmite de forma igual. Então, assim, quando a gente vê uma população que ainda tem mais de 75%, mais 75% não imunizado completamente com a variante dessa circulando como está, isso nos assusta ainda. Não tem como a gente cientista olhar e falar, não, tá tudo bem. Não tem como. A gente precisa, olha, ser realista. Nós estamos indo bem, nós estamos seguindo, apesar de tudo, apesar do atraso e das irresponsabilidades, principalmente do governo federal, e alguns governos estaduais também, mas principalmente do governo federal, apesar de tudo, nós estamos indo bem. A CPI tem ajudado a pressionar a mídia, a população, a ciência, tem levado, consequentemente, uma vacinação progressiva, algumas ações importantes, mas você sabe que o governo federal tem atrapalhado demais, mas a gente tem conseguido evoluir, mas ainda estamos numa linha bem tênue, tá? Bem tênue. A gente pode realmente correr um risco enorme de dar vários passos atrás. Exato, a gente vai ver daqui a algumas semanas, né, Gustavo? É sempre assim, né? Flexibilizou geral, daqui a pouco vai aparecer aí novos casos, infelizmente. Agora, vamos falar das escolas, né? As escolas começam a registrar aumento de casos de Covid entre crianças em vários estados, no Distrito Federal, depois que teve a reabertura delas, né, com aulas presenciais. Os sindicatos de professores em vários locais do Brasil já tinham alertado, né, antes, e agora isso está se confirmando, né? Muitos diretores já estão suspendendo de novo as aulas presenciais. Isso também já era esperado, né, Gustavo? Eu acho incrível, Marilu, as nossas ações. A gente gosta de copiar o exterior só o que nos interessa. É engraçado. Olha, não, mas na Inglaterra não pararam com a escola. Eu falei, mas eles fazem testagem com todo mundo pelo menos 2 vezes por semana, todos os profissionais relacionados à educação, faz um trabalho de coordenação muito bem feito de cada profissional aos pais.
Mas aí, quando são ações de restrições que eles fazem, a gente, não precisa. Eu acho incrível, gente. Vamos copiar só o que nos interessa. O que interessa para a população, para a vida, a gente não copia. Eu acho isso incrível. É claro que da forma que estava fazendo iria acontecer. Isso é óbvio. É possível voltar às aulas, Marilu? É possível, se for muito bem coordenado, tá? Muito bem organizado, das condições para que as pessoas, isso todos os profissionais, tá, envolvidos na educação, aos pais e às crianças, porque a escola não é só ali na sala de aula. Tem um profissional que sai da casa dele até chegar à sala de aula. Pega ônibus, Escola, metrô. pega ônibus, tem tudo envolvido. Como é que as crianças vão sair de suas casas para chegar lá? Não é só chegar aqui, então, a escola é só isso aqui. Então, se não tem um trabalho de inteligência, isso é óbvio que vai acontecer. E é o que a gente sempre fala, olha, pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar com um pouco mais de inteligência. Não é só querer copiar o que nos interessa, o que não interessa à vida humana, a gente simplesmente deixa para lá. Eu acho incrível essas ações aqui no Brasil. Exatamente, ignora, total, né? Agora vamos falar de outras, enfim, infelizmente vamos entrar aqui na seara Bolsonaro, né? Não tem jeito, é todo dia uma coisa. Bom, teve o parecer aí enviado ao Supremo Tribunal Federal, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, diz que não vê crime na condução, na conduta, né, do presidente. Para quem está no rádio, o Gustavo já colocou a mão no rosto assim, meu Deus, indignado, né? Mas vamos lá, eu vou colocar, inclusive, aqui algumas frases dela, né, do que o texto dela diz. Ela disse que, enfim, o Bolsonaro, ao não usar máscaras, né, e promover aglomerações, não estaria cometendo crime. Ela disse o seguinte, que os estudos que existem em torno da eficácia da máscara de proteção são somente observacionais e epidemiológicos. E ainda, afastou-se, então, legalmente a possibilidade de se considerar criminosa a conduta de quem, no atual contexto de epidemia, deixa de usar máscara de proteção facial, equipamento cujo grau de eficácia preventiva permanece indefinido. Bom, tá aí, o Bolsonaro, aí a gente coloca também essa senhora Lindora Araújo, subprocuradora da República. Como você viu tudo isso? Eu quase caio de costa quando eu vi isso ontem. Deixa eu fazer Tá, vamos sair fora da pandemia. Vamos imaginar que está um mundo perfeito, sem Bolsonaro, sem pandemia. Ou pelo menos muito melhor, sem Bolsonaro, sem pandemia, tá? Sem esses dois males. Vamos lá. Se você, ou se ela, ou essa senhora, ou a mãe dela está indo para o hospital, frágil, e vai ser atendida em um ambiente extremamente que requer uma atenção muito grande. Vai fazer uma cirurgia, então vai estar extremamente exposta. Você acha que os profissionais vão estar atendendo ela como? Sem máscara? Sabe? Eu fico pensando, não tem nenhum comprovando. Você acha que a máscara surgiu agora, minha senhora? Você acha que a gente trabalha, quando a gente vai, quando eu, Gustavo, vou para um laboratório de nível de segurança maior, onde eu trabalho com vírus, você acha que eu vou sem máscara? Sabe, sabe essas coisas. Desculpa, minha senhora, mas assim, você acha que a máscara está surgindo agora, nós estamos fazendo teste agora com máscara? Isso é o que a gente faz no nosso dia a dia. Se eu entro no laboratório de segurança, eu preciso estar com máscara para eu não acabar com minha vida e não trazer para a sociedade. Porque a gente trabalha o tempo todo com vírus, com bactérias, o que nos protege principalmente é a máscara. Aí, se alguém está ali na sala de cirurgia, o médico, o enfermeiro, tá, então quer dizer, se a mãe ou o pai, ou coisa assim, ela não vai se importar se os médicos não tiverem com máscara, ou as enfermeiras não tiverem com máscara. O que é que vai passar para ali, para aquela pessoa que está sendo exposta? Sabe, o nível de insanidade chegou a tanto que parece que a máscara, nós simplesmente, olha, agora que nós estamos criando uma máscara. Parece que a gente está criando isso agora. Isso é nosso dia a dia, pelo amor de Deus. É o que a gente faz no nosso dia a dia, trabalha. Eu entro em laboratórios de segurança, máscara, o tempo inteiro, e eu estou aqui vivo porque eu uso máscara.
Exato. E de boa qualidade. Falando nisso, né, Gustavo, a PFF2 devia ser distribuída em massa para a população, e não aquela máscara de paninho que a gente sabe que não garante muita coisa, não, né? Pois é, e aí seria um investimento de altíssimo retorno. Se você quer um investimento de altíssimo retorno, você investisse em máscara de alta qualidade para a população. O uso da máscara que seja bem próximo do rosto, que não tenha ajuda, claro que ajuda. Mas, assim, não vai se comparar com a máscara profissional, isso é óbvio. Então, se o governo mesmo, federal, estadual, quisesse fazer investimento de um retorno, sabe, muito maior do que se investia, seria em máscara, distribuição de máscara de melhor qualidade para a população, sabe? E com isso, Marilu, você incentiva as pessoas. Quando você faz uma ação dessa, fala, olha, nós estamos distribuindo máscara, você incentiva a importância do uso da máscara para a população de modo geral, que o retorno é incalculável. Não é só o fato dela te proteger, você fala, olha, aqui realmente a gente precisa realmente aderir ao uso da máscara. Mas não, a gente vai lá, um presidente da República que pega uma criança e tira a máscara dela. Então, não tem como a gente fugir desse indivíduo. Infelizmente, dois males que a gente ainda não tem como fugir, que é Bolsonaro, bolsonarização e a pandemia. Nós temos que assumir a responsabilidade, temos que combater isso. Não tem como fugir disso. Nós temos que combater esses dois males para a gente poder ter nossa vida de volta com melhor qualidade. Verdade, Gustavo. Bom, falando ainda do Bolsonaro, né, ele voltou a criticar a Coronavac, né, falou aí numa entrevista numa rádio, dizendo que quem tomou Coronavac está morrendo. Ai, meu Deus, é tanta fake news, né, Gustavo? Essa também foi terrível, né? Outra coisa engraçada. Então quer dizer que a Coronavac não serve, mas a Covaxin serve. Porque a Covaxin é feita com a mesma tecnologia da Coronavac. Olha só, é a mesma tecnologia. Eu falar que eu sou desenvolvedor de vacinas, o que eu estudo é vacinas. Olha só, a mesma tecnologia. Ah, deu um percentual a mais, deu um percentual a menos. Olha só, a Coronavac, quando foi testada na Turquia, deu 92% de proteção. A questão é que, com o Instituto Butantan, o nível de avaliação que a gente faz é tão grande que, olha, é aquilo que teve. A gente avalia cada detalhe. Se trouxer a Covaxin também, iria dar isso também, porque é a réplica da vacina. A questão é, a Coronavac não gerou $1 ou vários dólares por dose. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, porque a Covaxin era cópia e eles adoravam, eles queriam comprar de todas as formas, mas com um monte de dinheiro por fora, em cima da dose. Então, o que ele faz basicamente é estimular ainda mais o caos ao invés de ajudar a controlar a pandemia. Volta a falar, são nossos dois males, a pandemia e o Bolsonaro, que a gente precisa lutar para estar livre e ter uma vida melhor. Muito bem, falando em Covaxin, hoje o diretor da Precisa vai prestar depoimento na CPI, então você já contemplou já esse tema e eu quero só encerrar com você, Gustavo, falando do depoimento, né, do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, né, ele que foi responsável pela elaboração daquele documento que apontava uma super notificação de mortes por Covid no país. Ele entregou esse relatório para o pai, coronel reformado, Ricardo Silva Marques, que foi colega do Bolsonaro na Academia Militar e ocupa cargo na Petrobras, né? Só esse pequeno grande detalhe, né? E o pai entregou para o Bolsonaro e agora os senadores realmente estão convictos de que o Bolsonaro cometeu crime por ter compartilhado, né? E supostamente falsificado, colocando o timbre do TCU nesse relatório. Também, como é que você analisou esse depoimento de ontem, Gustavo? Pois é, mais um crime e mais uma ação característica do que eles fazem. Olha só, um rascunho de 2 folhas de alguém que não entende nada de epidemiologia, estatística, análise de dados e elaboração de projeto técnico científico. Sabe, 2 folhas, 2 páginas de um rascunho que não demonstrou algo
como foi avaliado, como chegou aqueles dados, tecnicamente científico e nada. Aí passa para o pai, como você falou, aí já passa para uma pessoa, que é o presidente da República, e coloca o timbre de uma instituição. Olha só, eu, como pesquisador, Gustavo Cabral, eu posso fazer. Vocês estão aqui me apresentando, ele é pesquisador da USP, mas eu não posso fazer um relatório e falar que é da USP sem passar por um comitê de avaliação da USP. Mesmo, olha, tendo graduação, mestrado, doutorado, 3 pós-doutorado, toda uma formação para isso, não posso. Tem que ter um comitê. Eu posso apresentar uma publicação com minha responsabilidade, que eu faço parte da USP, porque a USP faz uma avaliação técnica para inserir alguém no corpo deles. Mas eu não posso falar, é um relatório da USP, relatório do Gustavo, que é pesquisador da USP. Então, como é que ele fala? Foi o TCU que fez isso. Não, foi um irresponsável que não entende nada do que estava fazendo, fez com interesse pessoal, passou para o pai, que passou para o presidente, que falsificou, pode ter mudado, falsificado a escrita, que foi o que ele falou, e colocou um timbre. Então tá tudo errado. Então tá tudo errado. O que está certo também, Gustavo, é o seu programa no canal do Eduardo Moreira. Assim, só para a gente fechar, que eu tive a honra de participar com você nessa semana, na semana passada, aliás, né? E, enfim, dá um recadinho aí para o pessoal, para quem quiser acompanhar você no canal do Eduardo Moreira. Todas as terças-feiras, às 18 horas, eu estou lá no canal do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta, falando sobre ciência e sociedade, a importância da gente conectar, porque acho que todos fortalecemos. Uma sociedade com suporte científico, ela tende a ganhar, e a ciência ela só é forte com o apoio científico. Então a gente discute ciência nos mais diversos aspectos, e semana passada tive um prazer enorme estar discutindo com Marilu e com o nosso querido Paulinho, né, o deputado Paulo Teixeira, que a gente fica brincando com ele, chama ele de Paulinho, Chorão, enfim, a gente acaba gerando um circuito muito bom de pessoas muito bacanas que tendem a ajudar, a colaborar, e Marilu e Paulo foram essas pessoas que fez a semana passada. Então, todas as terças-feiras a gente está lá discutindo, às 18 horas. E muito legal, e muito obrigado mesmo pela sua brilhante participação. Imagina, obrigada. Eu que agradeço aqui. O brilhante é você, Gustavo. Muito obrigada aqui por sua participação, compartilhando esses conhecimentos científicos conosco, viu? Muito obrigada, um forte abraço e até breve. Abração, até breve. E abração a todos. Bom dia, tá? Bom dia. Falamos aqui com o imunologista Gustavo Cabral, ele que é pesquisador da USP FAPESP. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.